Conexões, é muito importante a gente tê-las. E agora, aqui nesse momento especial, estou com ele, o Marcos Mazini, que já é assim, ó, alguém do programa, né, Marcos? É isso mesmo. Mazini, assim, eu amo, eu gosto de falar. Eu falo, Paula, tá na hora, a gente não pode deixar o Mazini sumido daqui. Espero que você goste. Nossa, eu amo estar aqui na casa, estar aqui nesse bate-papo gostoso, sempre levando algo da parte de Deus, né, para as pessoas que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Olha, o programa hoje eu iniciei falando sobre a força da unidade. Entrei com drives mentais mostrando também esse enfoque sobre a unidade, sobre os semelhantes se encontram, se atraem. Falei sobre o maior exemplo de unidade, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que na cultura da honra, pessoas poderosas convivem em unidade e não tem disputa, não tem medo, não tem desrespeito, não tem divisão, contenda, porque a honra faz com que eu perceba o seu valor e que eu preciso de você. E, aliás, às vezes a Trindade é difícil até de entender por isso mesmo, né? Como assim? 3 deuses? Mas como é que eles se comunicam, né? Exato. Mas é a comunicação do amor, essa comunicação e são personalidades poderosas demais e convivem juntos. Você não vê disputa, você não vê briga, um desrespeitando o outro. Pelo contrário, um honrando o outro, né? Jesus, quando estava na terra, falava: meu Pai é quem me enviou. Olha que coisa linda, né? Muito lindo. Aí veio o Elinho falando sobre essa experiência dele de equipe e a bênção da gente poder trazer essas personalidades aqui, né, Mazini? Não, sem dúvida. O Elinho eu já conheço há algum tempo, né? Da época que eu trabalhava na Unifran, já entrevistei ele. É uma pessoa do bem, uma pessoa amorosa. Demais. Um cara exemplar, né? E aí eu cheguei e falei: poxa, o Elinho veio hoje, né, falar sobre liderança, sobre equipe, né? Ele é um mestre, né? Eu falei assim, ó, eu encontrei com ele aqui na saída, eu falei assim: ó, Elinho, o técnico tá saindo e tá chegando um rapaz que serve a aguinha para os atletas, né? Oh, meu Deus! Mas nós vamos, em nome de Jesus, falar algumas coisas muito boas aqui. Com certeza. A gente vai continuar, então, falando sobre essa união, sobre essa unidade. Vamos começar com a pergunta na tela? O que você quer? Pode ser. Vamos lá, então? Há um provérbio que diz: a união faz a força. Dá para contextualizar esse ditado com a Bíblia? O que você acha? Não, sim, claro. É até interessante nós lembrarmos que muitos ditados populares... Só um pouquinho, eu vou pedir o C35 para baixar um pouquinho do nosso retorno aqui, que está muito alto, tá bom? Obrigada. E aí... Então, é bom a gente se atentar, pastora, que os ditados populares, na sua maioria, eles têm contexto bíblico. Eu vou citar apenas um, por exemplo. Olha só, os últimos serão os primeiros. É um ditado que a gente está acostumado a falar, mas ele é baseado em Mateus 19:30. Olha o que diz Mateus 19:30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, às vezes a gente fala ditado popular, algumas máximas, mas boa parte deles foram tirados, inclusive, de Provérbios, de Salomão e tudo mais, né? Então, de fato, é possível sim, e nós vamos mostrar alguns versículos que, não que tenha essa frase dessa maneira, mas que denotam esse poder, né? E aí, da união. E aí a gente tem uma coisa bem interessante, pastor, que eu queria passar para você. Passa. Do mesmo modo que a união faz a força, a discórdia leva a uma rápida derrota. Meu Deus, repete, por favor. Do mesmo modo que a união faz a força, a discórdia leva a uma rápida derrota. Meu Deus. Ou seja, a discórdia fragiliza, né, um corpo, uma comunidade, uma instituição,
um governo, e nós vamos falar um pouco sobre isso um pouco mais. Uhum. E aí eu queria até falar assim, eu fui buscar, mas de onde que... a gente sabe que tem um contexto bíblico, os ditados populares, mas de onde será que vem esse a união faz a força? E aí eu encontrei, é uma fábula de Esopo. Esopo, ele foi um fabulista, um contador de histórias da Grécia do ano 6º antes de Cristo. E aí ela serve essa máxima, né, a união faz a força, para falar a moral de uma de suas fábulas. E qual é essa fábula? É de um velho homem que estava para morrer e chamou seus filhos para falar para eles sobre a partilha de bens, né? Sempre quando está para morrer, a gente vai falar sobre a partilha de bens, e por mais que a gente fale, ainda dá briga, né? Por quê? Porque o Elinho me antecipou aqui, dizendo sobre quem tem que ir na frente, o eu ou nós. Né? E quando está a partilha de bens, a gente sempre o que eu vou ganhar com isso? A gente não fala assim, o que nós vamos ganhar? E um velho pai, à beira da morte, chamou os seus filhos e disse para um dos seus servos, traz esse feixe de varas aí. Né? O servo trouxe um feixe de varas e o filho chegou para um dos filhos, o primogênito, e falou assim, quebra. E ele se esforçou e suou e não teve jeito, não conseguiu. Chamou os outros filhos, quebra, não conseguiu. Aí chegou e falou assim, pois bem, então agora desamarre os feixes, cada um pega uma varinha e tenta quebrar. Obviamente que na hora eles quebraram. Né? E aí o pai diz, você sabe o significado disso? Daí veio a expressão, né? A união faz a força. Né? Então quando a gente está ali só com um feixe de vara, é mais fácil envergar, é mais fácil quebrar. E essa expressão também é usada, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Né? Então o cordão de três dobras. Olha de onde vem as coisas, né? Uma fábula falando dos feixes juntos. E a Bíblia fala do cordão de 3 cordas. Né? Então, de fato, o moral da fábula é muito simples aqui, se eu quiser arrancar um fio de cabelo, eu arranco rapidinho. 2 já é mais difícil. 3 não arranca. E nós vamos, nas próximas perguntas aí, nós vamos invadir um pouco mais esse tema. Então vamos lá, posso ir para a segunda? Pode ir para a segunda. Coloque na tela para nós, por favor. Quais versículos bíblicos poderiam embasar? Você já falou, então, essa frase? Você já até falou, né? Não, mas ainda temos mais aqui. Na verdade é o seguinte, eu disse que a frase tem os contextos. Certo. Agora, quais são esses versículos, né? Então vamos para um clássico, um versículo clássico, que é o Salmo 133, do 1 ao 3. Pode colocar aí na tela, por favor? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. Vamos lá, no 2. O 2. Pode. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Agora o 3, que é o desfecho desse capítulo, né, do número 133. Olha que coisa linda. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Olha lá, na união, Deus. Nessa união, ali onde tem a união, o Senhor ordenou a bênção. Mexe muito e a comigo. vida. Olha só, a bênção e a vida. Mazini, a gente carrega algumas mensagens, não é verdade? Verdade. Essa de unidade, de comunhão, é uma mensagem que eu carrego. Faz parte. E faz parte da igreja pelo seguinte, pastora. A união do povo de Deus reflete, sabe o quê? A glória de Deus. E quando essa glória de Deus é refletida, sabe o que ela faz? Ela atrai as pessoas até ela. Então, onde reina o amor e a união, Deus habita. Onde Deus habita, há união. E onde há união entre os irmãos, o ambiente torna-se aconchegante, agradável e acolhedor. E como eu disse várias vezes vindo aqui, pastora, como eu me sinto bem acolhido aqui. Que bom. Porque há amor, há unidade. Às vezes, pastor, a gente se cobra porque nós temos a palavra do Senhor,
por acreditarmos que essa união entre os irmãos, o Senhor ordena a bênção e dá a vida, a gente costuma falar assim, nossa, mas parece que não está unido, né? Mas aí o Elim falou um negócio aqui. Primeiro a gente tem que observar e primeiro falar assim, peraí, se não está unido, qual que é o meu compromisso dessa desunião? Primeiro a autoanálise. O Elim falou, foi fantástico a fala dele aqui. E depois falar assim, opa, é isso. Você senta, reúne e fala assim, peraí, não, vamos juntar os feixes de novo, vamos juntar as cordas de novo, vamos promover a união. Por quê? Uma igreja unida pelo amor é a maior demonstração do evangelho no mundo. Uau, meu Deus! Afinal, um reino dividido não prevalece. E lembra lá no início da nossa conversa, que eu vou lembrar de novo o que a gente falou. A união faz a força, mas a discórdia leva a uma rápida derrota ou fragiliza. E aí nós vamos ler um outro versículo, né? Se vocês puderem colocar aí na tela, Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Foi Jesus quem disse. Jesus quem disse. Não foi um Marcos, não foi um ditado popular. Não, é Jesus que disse. Né? E aí, a igreja, a gente vê a igreja como um organismo. Né? E esse organismo é formado por várias igrejas, organização, por denominações. Então aqui nós temos uma denominação chamada Casa de Oração, na cidade tem a Batista, a Assembleia, a Quadrangular, que fazem parte de uma igreja organismo. E no mundo inteiro tem outras igrejas organismo que nós vamos encontrar no céu. Essa igreja organismo, ela tem uma função e deve permanecer unida. E a função dessa igreja, organização, nada mais é do que anunciar as boas novas, anunciar o reino do Senhor e a sua justiça. E para isso, as igrejas podem ser diferentes, com doutrinas diferentes, costumes diferentes, mas a unidade dessas igrejas, enquanto organismo do Senhor, daquela igreja que vai morar no céu, aí tem que ter unidade. Por quê? É algo maior. É algo maior. No céu não vai entrar placa nenhuma, denominação nenhuma. Vai ser a igreja. A igreja. Né? Nós somos que é apenas organismo. uma parte do corpo. E quando Jesus fala, né, essa questão do reino, né, a gente lembra das tribos, né, quando elas se dividiram, né, reino do norte e reino do sul. O que aconteceu? Com muitos reis vindo, desobedecendo às leis do Senhor, porque não havia união, então a desgraça veio sobre o povo. Por quê? Porque não havia união. Não havia união nem em torno de um só Deus, que era o Jeová, que era Yahvé. Né? Então, essa desunião, o que acontece numa igreja, um governo, uma casa, um casamento, uma comunidade? Quando não tem união, ela se divide, se desarticula e desmorona. Porém, a união entre os irmãos é uma bênção singular, como a gente já leu em Salmo 133. O Senhor se alegra tanto com a união, com a unidade, que Ele ordena a bênção. Ele ordena a bênção e a vida. São vida. Duas coisas. Porque é lindo isso, pastor. Assim, é uma coisa espiritual. É de Deus. É de Deus. É desse céu. Deus trino, poderoso, que se conversam e são unidos. E é essa união que Ele quer para a igreja e para o seu povo. Com certeza. Nós, na semana passada, a gente teve a bênção de ter aqui os pastores líderes do Conselho de Pastores de Franca,
que foi uma forma da gente, Casa de Oração, dizer: estamos aqui e respeitamos vocês, cada um de uma denominação. E foi algo simbólico, mas que eu vejo de uma grande valia para a cidade de Franca. Você aqui, desde o primeiro programa, que é de outra denominação, né, que é da Assembleia de Deus, e assim, o nosso coração tem uma alegria tão grande em receber. Muito. Já recebemos de várias outras denominações e assim, eu vejo que Deus se alegra demais com isso. Glória a Deus. É verdade. Não é? Não tenha dúvida. É o amor de Deus na nossa vida, pastor. Demais, demais. Depois nós vamos falar dessas diferenças, né? Tem uma pergunta aí, se não me engano, é a quarta pergunta. Nós vamos entrar em Paulo lá, aí nós vamos entender isso melhor ainda. Tá. Tem algum versículo que você quer que leia? Não, é a terceira pergunta agora. Então vamos para a terceira. Tem outro ditado que diz: povo unido jamais será vencido. Povo unido jamais será vencido. Verdade. Essa união da sociedade ou das igrejas diante de uma causa vale mesmo a pena? Sem dúvida que vale a Sem pena. dúvida. Vamos ler o versículo aí para a gente ver como vale a pena. Passa para a gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí. Inclusive, esse é um dos versículos que marca muitos ajuntamentos, né? Ajuntamentos proféticos, porque há líderes que conseguem hoje fazer um ajuntamento independente da placa denominacional. Sim. E esse é um versículo assim chave. É chave. E é bom a gente entender o contexto desse versículo, né? Que Salomão tinha acabado de construir o templo, onde estaria a presença de Deus. Até então o Senhor não morava, vamos dizer assim, em templo feito por mãos, mas o Senhor disse que moraria nesse, né? E ele terminou, a glória do Senhor entrou ali, que ninguém conseguia nem olhar, de ficar de pé. O que aconteceu? 7 dias de festa, uma oração linda de Salomão, ele termina, ele vai dormir, e aí Deus aparece e fala isso para ele. Né? E aí o que acontece? A gente vê ali a unidade, um povo aquebrantado, clamando, ou seja, em fervente oração, faz mover o coração de Deus. Né? Então ali mostra claramente esse versículo. Né? E a gente contextualizando, né, ou aplicando para os dias atuais, pastora, nós estamos vivendo em tempos de pragas, né? Pandemia que nós estamos aí no mundo todo, terremotos, ciclones, enfim, pai contra filho, filho contra pai, né? Casais divididos, já que a gente está falando sobre isso, né? Mas esse versículo é muito claro. Se estivermos unidos, clamarmos constantemente, é um clamor de oração, né, ao Senhor, e arrependermos dos nossos pecados, o Senhor certamente vai sarar a nossa terra. Porque, pastor, é interessante, a gente olha esse versículo, né, e fala do clamor, né, que é ali que, o início do versículo, né, mas fala também, né, e assim como naqueles tempos que as pessoas davam as costas às leis do Senhor, aquelas leis que foram dadas a Moisés, né, que estão nos 5 livros conhecidos como Pentateuco, nos dias atuais, muitos também estão virando as costas para o Senhor. Com certeza. Né? Muita idolatria, né? Então muito pecado. E aí vem o castigo, porque qual é o castigo da desobediência, de não servir a Deus? É a morte. Mas nem sempre essa morte é essa morte física, mas a morte espiritual. Né? Então, quer dizer, precisamos clamar, estar unido enquanto povo, mas precisamos nos arrepender do nosso pecado, para aí sim o Senhor sarar a nossa terra. Sim, amém. Muito bom. E aí o que a gente pode fazer? Agora nós vamos para a quarta questão. Então vamos lá. Última. Então tá bom, vamos lá. Para finalizar, Paulo nos traz um belo exemplo sobre o poder da unidade. Fala pra gente um pouco então sobre isso. A unidade é diferente de união. Pois é, nós vamos falar sobre isso.
Tem uma imagem que antes que eu gostaria que pudesse colocar. Olha só que coisa linda. Somos muitos, somos um. Ô, glória! É o corpo coisa de linda. Cristo. Olha só que coisa linda, Diferentes em si, não é? Olha. Mas ligados uns aos outros, dependentes e complementares. Uau, verdade. Aí eu trouxe essa imagem linda, né? Essa imagem fala tudo. É aquela coisa, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Não é verdade? Uhum. Então tá aí. Essa frase é linda. Somos muitos, somos um. Né? Somos o corpo de Cristo. Né? Quem é o cabeça dessa unidade? Quem é a cabeça desse corpo? É Cristo. Então todos nós, mesmo que diferentes um dos outros, Volta como a novamente pastora, a imagem para nós. A imagem, Isso. ó. Todos nós, mesmo diferentes, um mais alto, um mais calmo, um mais audacioso, o outro mais cuidadoso, o outro mais zeloso, não importa, né? Somos um conjunto de pessoas diferentes entre si, mas estamos ligados uns aos outros e nos complementando. Essa imagem para mim ela é tão forte, Mazini, o corpo de Cristo, volta a tela para a gente, o corpo de Cristo está ali e nós não podemos ferir o corpo de Cristo. Por isso que nós não podemos fazer nada por contenda, por dissensão. Coisa linda. Porque eu firo o corpo de Cristo quando eu permito algum tipo de divisão e contenda com o outro. Lindo, pastora. De fato, não tem o que falar. É exatamente isso. Então, por isso que temos que ter um cuidado e uns com os outros. Né? Não nos colocar mais importante, esse dedinho aqui não é mais importante do que esse, né? É isso que fala, né? Quando o Senhor Jesus, por exemplo, foi lá lavar os pés dos discípulos, não, eu não. Não, se você não me deixar eu lavar, quer dizer, o próprio Senhor querendo passar uma lição de humildade, né? E falar assim, não, peraí, nós somos um só aqui, pelo reino do Senhor Jesus. Reino, claro. É sempre assim. Sim. E isso é muito lindo. Vamos ler Romanos. Vamos lá, vamos ler Romanos 12. Lá, olha aí. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Muito bom. Olha que coisa linda. A Bíblia tem tudo, não, né? Meu Deus. Nem precisa explicar esse versículo, né? Mas ele não precisa ser explicado, mas ele precisa ser entendido. Né? Muita gente acha assim, a igreja tem um púlpito, né? E esse púlpito é elevado. Você pode até, se quiser olhar naquela tela, assim, aquela ali, ó. Isso. A igreja tem um púlpito e o púlpito é elevado, né? Então ela deixa a pessoa mais alta do que a nave do templo. E as pessoas olham para esse púlpito. Mas deixa eu te falar uma coisa, lá atrás, lá no comecinho da igreja, tem um porteiro e uma porteira que recebe primeiro todo mundo que vai entrar. Exatamente. Com um sorriso, com acolhimento. No nosso caso aqui, os nossos voluntários chegam 2, 3, às vezes 3 horas antes. Olha só. Para quando você chegar ao culto, tudo esteja impecável para você. Né? Então, olha que exemplo de importância que essa pessoa tem. E às vezes, Mazini, é tão maior porque isso fica oculto. Exatamente. Né? Por quê? Porque o púlpito é o alto, é para onde as pessoas olham. Lá está projetado, mas né? aquele voluntário, aquele obreiro, ele é de suma importância para a unidade do corpo. Demais, né? demais. Como você diz, ele deixa tudo preparado. Aí quando as pessoas chegam e você é recebido com um sorriso, o seu dia muda. Já começa a mudar ali. Exatamente. Deus já começa a usar aquele voluntário
para trabalhar na sua vida ali. O culto parece que não começou, mas aquele obreiro que está te recebendo, para ele já começou. Não, a gente recebe com placas, aí chega, tem café, tem chá, tem bala, tem abraço, e as pessoas vão falar assim, mas será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é real mesmo? Volta para saber se vai repetir no outro dia. E a gente fica muito feliz, porque muitas pessoas foram conquistadas lá na placa, lá fora. Exatamente. E aí, tratando essa questão da unidade, pastora, que do latim, essa palavra vem do latim unitas. E o que significa esse unitas? É a qualidade do que é único e indivisível. Uau. Quer dizer, olha quando a gente vai buscar o que o significado da palavra. Parece que é simples. A unidade, não. Indivisível. Indivisível. Deixa eu só complementar com você, Mazine, assim, algo que seja superficial, um relacionamento, ele quebra fácil. Fácil. Mas a unidade não quebra, não. Ela é indivisível. Indivisível. A Sabe unidade por quê? é indivisível. Porque cada membro daquele corpo que a gente mostrou está ligado aos demais e tudo aquilo que acontece com um afeta. A pastora foi muito feliz em falar, quando o corpo é afetado, você fere. Está ferindo a cabeça, que é Cristo. Né? Por isso que o apóstolo Paulo, ainda em Romanos 12:15, diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Por quê? Porque se você está alegre, eu como corpo estou alegre. Se você está ferido, eu como corpo estou ferido. Então, os dias são maus, né? Você que está na sua casa, mostre essa unidade, por exemplo, do corpo de Cristo. Mande uma mensagem para alguém, crente ou não crente, no WhatsApp, personalizado. Ô, ciclano, como é que você está? Eu peguei, pastor, assim, por uma coisa que eu fiz prazerosa, mas eu peguei com uma lição de casa. Desde quando começou essa pandemia, eu falei assim, eu preciso mostrar que esse dedinho aqui, que eu me importo com ele. Eu sou esse dedão, mas eu me importo com esse dedinho. Comecei a pegar pessoas que eram crentes ou não crentes e mandar mensagem. Como é que você está, ciclano? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Se estiver precisando de alguma coisa, me liga. Se eu não puder arrumar, eu vou atrás. Então, por quê? Porque se esse corpo estiver triste, estiver machucado, a Paulinha recebeu, a Paulinha está dizendo. A sua linha de transmissão está bombando, lá, tá vendo? Né? Então, quer dizer, é importante que isso seja feito para que esse corpo se sinta mesmo parte dessa unidade. Sim. Né? Igual o Elinho aqui explicou, né? E aquele cara, quando ele não está muito no mesmo clima de harmonia, o que ele falou? Ele falou assim, eu preciso trazer esse cara para cá. Eu preciso falar que ele é importante. O grupo, eu preciso fazer um quebra-gelo com ele, para ele... Porque senão você vai descartar. A ideia não é descartar. Lógico, claro, né? A ideia é juntar. Então, a comunhão um com os outros, para finalizar aqui a minha fala, ela prevalece. E, pastora, um recado para você que é líder, para você que é líder também, para você que é voluntário, para você que está nos assistindo. A minha maior obrigação, mas não no sentido de chata obrigação, mas de amor, é cuidar da pastora. E a sua maior obrigação é cuidar de mim. Que legal. É isso que se resume o Evangelho, a unidade em Cristo. Que bom. É um cuidando do outro, pastor. Amém. Amém? Amém. Às vezes a vida, os problemas, as dores, as decepções vai deixando a gente insensível, vai deixando a gente distante. As pessoas feridas, elas se fecham, elas não acreditam que outro pode ser verdadeiro no seu amor, né? Então que a gente não permita, que a gente guarde o coração e que a gente tenha zelo em cuidar uns dos outros. Sem dúvida, né? pastor. Então, eu fico muito feliz, obrigada. Eu tenho certeza que essa fala alegra muito o coração do Senhor. Amém. E nós ministramos isso na vida das nossas igrejas, né? Dos nossos ministérios.
Quero abençoar a sua vida, a sua Amém. casa, a sua Amém. família, declarar sobre você toda sorte e bênçãos, Amém. que o Senhor surpreenda você, sua esposa, Angelita, Receba né? em nome de E Jesus. receba o nosso abraço, saiba que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, porque Ele é fiel, né? se é. E aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Amém. Eu tenho certeza que vocês têm sido assim fiéis ao Senhor e o Senhor é fiel com vocês. Amém. Graças a Deus. Viu? Obrigado, pastor. Nós vamos agora rapidamente para o nosso Riqueza com Propósito para a gente terminar. Vamos lá?